Olá pessoal, boa noite. A partir de agora tá começando mais o meu, o seu, o nosso Pode. Gente, que privilégio estar aqui mais uma vez com vocês. Mais uma A Ruth sempre de preto. Já disse que é propósito. Agora eu vou revelar com os amados. O propósito é que eu estou sentindo que vem aí um patrocínio de um grande salão de beleza do estado de Alagoas, que fica na Amélia Rosa. Eu então, estou sentindo. E eu tô cantando essa música todos os dias. Que está chegando. Eu postei ela, inclusive, esse dia no Instagram. Vai ser um sucesso agora. Até chegar o Vale Compra, patrocinado pelo Ariel Cabelo e Corpo, vai ser só preto toda quinta-feira. Tá vendo aí, Ariel? Até morrer. E eu sempre na cor do cenário, mas eu queria começar falando um ato curioso, que na semana passada, uma grande rede de fast food fez uma campanha aí de que os nossos queridos amigos calvos, se chegasse lá, ganhava com seu CPF ganhava um sanduíche. A pergunta é, Ariel, Gente, o que é que tem a ver? já tiraste o teu? Nada a ver, eu não tenho nada a ver com isso. Olha aí, minha cabeleira. Dá pra dar um zoom aí do lado de cá? Porque ali, ó, entrada, saída, pedido. e troco. Agora sim. Nada a ver, nada a ver. Vamos começar o pod de hoje? Pode. Vocês hoje começaram tudo tonto, tudo errado. Diga aí. Isso não é de Deus. Hoje a gente tá recebendo uma pastora que eu orei, jejuei, Corri atrás pra trazer pra cá a primeira entrevistada mulher aqui do nosso pod. Quase que eu esqueço. Pastora. Mulher pastora. Então, mulher pastora, é verdade. A primeira... Evelyn, te amo, me desculpe. Mulher pastora. A primeira mulher verdade, pastora aqui no podcast, ela, que é casada com o pastor Gion, mãe da pequena Esther. Claro que eu tô falando da pastora Stephanie. Pastora, que honra recebê-la aqui no nosso pod. Ai, gente, obrigada. A honra é toda minha, né? Boa noite a todos, boa noite a vocês. É um privilégio estar aqui. Fiquei muito feliz quando eu recebi o convite, tá? Nós que quando a gente descobriu que tinha um espaço na agenda da pastora pra gente, a gente se ajoelhou e orou e agradeceu. Foi difícil. Eu entrei e disse, só tem vaga pra 2027. Aí, meu Deus. Gente, eu creio que um dia vai ser uma assim. vaguinha pra uma horinha só, uma horinha. Quando eu liguei pra Dani, abusei Dani 10 horas da noite. E depois, 5 horas da manhã, e aí, Dani, bora? Quando ela disse, estava confirmado, eu disse, meu Deus, obrigado. Mas, pastor, estamos muito felizes, a gente lhe acompanha nas redes sociais, a gente acompanha os eventos que a senhora faz com o seu pastor, com seu marido, lá na Casa da Promessa, então é uma grande admiração nossa mesmo, e é um privilégio recebê-la aqui. Amém, gratidão, o privilégio é meu. E para começar, a gente sempre faz a primeira pergunta com que o nosso convidado se apresente para o nosso público, né? Sim. Então agora a gente não queria saber da pastora Stephanie, a gente queria conhecer a Stephanie de Paiva Gonçalves. Quem é Stephanie de Paiva Gonçalves? Nos conte. Stephanie de Paiva Gonçalves Oliveira, senão meu marido ele me mata não vai dar também. problema. Não, pastor, me desculpe. Eu sou uma jovem, 29 anos, formada em engenharia civil, filha de pai engenheiro que esperava que eu fosse engenheira também, mas o Senhor tinha outros propósitos na minha vida, né? Outras engenharias, né? Outras. E nós estamos aí, servindo ao Senhor há 8 anos. Para muitos, todo mundo acha que eu sou evangélica já de berço, mas são 8 anos. Foi o meu marido quem, através da vida dele, que eu aceitei Jesus, ele quem me batizou e nós estamos aí nessa caminhada com Cristo. E como é que ela conheceu o pastor Gion? Gente, vocês não vão acreditar que o homem que eu estou casado hoje, eu vi ele num panfleto que estava no chão. Então, a minha tá chegando. Vou orar os panfletos. O segredo. Escolhida, a história do panfleto. O segredo tá no panfleto. Tá vendo aí? Jamais Quando é que você imaginou que o segredo está no panfleto? Mas qual era o panfleto? Qual era a divulgação do panfleto? Tava tendo uma festividade na igreja do pai dele, que na época era a Casa da Bênção. Sim. E eu já estava frequentando uma outra igreja há 1 ano, que foi através de uma amiga de infância da minha mãe. Ela era evangélica, ela e a filha, e nos convidaram pra gente ir. A igreja ficava na Serraria e eu morava na Ponta Verde. Aí a gente ficou indo 1 ano, mas sem eu aceitar Jesus, porque eu gostava muito de festa. Gostava de... Não bebia, não fumava, mas eu gostava de dançar. São João, pra mim, era imperdível. Boa. Era. Aí não aceitei Jesus lá.
E ela teve um problema nessa igreja e resolveu ir para outra, ir para a Casa da Bênção, que era no Feitosa. Na Casa da Bênção do Feitosa, a gente não se identificou muito. Porque a igreja também é muito... É como uma roupa, né? A gente tem que vestir e se sentir bem. Muito pessoal, né? Isso. E aí, era a Casa da Bênção também, os dois na época, né? Uma no Feitosa, a do Gion na Ponta da Terra. E tava tendo festividade na da Ponta da Terra. E lá na igreja do Feitosa, eles davam os panfletos da festividade. E quando eu cheguei, quando eu tava saindo do culto, que terminou o culto, tinha um panfleto no chão. E eu fiquei curiosa. Quando eu peguei o panfleto, era de uma Casa da Bênção também, só que na Ponta da Terra. Eu digo, mãe, a gente se identificou muito aqui, então a gente pode ir nessa, que é até mais perto de casa, fica mais cômodo, mais fácil da gente ir. Então, bora. Aí a gente fez a primeira visita e depois não saiu mais. Tá. Fiquei lá. Não, mas aí esse negócio tá bem incompleto aí, né? Sim, mas como é que mínimos foi? Como é que detalhes. foi? Como é que olhou? Como é que chegou? Foi falar com ele? Já era pastor? Não, ele não tinha sido ungido a pastor ainda. Eu acho que quando eu cheguei lá, ele era evangelista. Acho que ele era evangelista. Quando eu cheguei, ele era comprometido, ele era noivo e eu também tinha um relacionamento. Eita, eu falei demais, não foi? E ela deu toques. Mas nós somos sarados. Glória a Deus, aleluia. Jesus estava no negócio. Estava no Exato. panfleto Tava os ali. caminhos- Tava no era. panfleto. Os caminhos estavam assim. Uma coisa que começa no panfleto não tem como dar errado de jeito nenhum. Eu Não acho, que tem como. acho que poucas pessoas em Maceió sabem, né? É. Então ele era noivo. Era noivo. E eu tinha um relacionamento também. Sim. Só que aí, com o tempo, ela terminou com ele, eles terminaram. E eu acho que com uns 6 meses depois do término dele, que não teve nada a ver comigo, tá? Vamos deixar claro. Esclarecer isso, Deixar muito né? bem claro. Sim, Não teve sim. nada a ver comigo. Sim. Eu nem tinha olhos pra ele, nem olhava ele com outros olhos. Inclusive, quando eu orava a Deus pedindo um homem de Deus, eu disse, Deus, eu quero um homem de Deus, mas pastor não. Pelo amor de Deus, Deus me livre. Eu dizia pra todo mundo. Isso acontece o contrário. Eu dizia pra todo mundo, Deus me livre de me casar com um pastor. Uma vida dessa é correria, é atender gente, é escutar gente. Você não tem tempo pra você não tem tempo pra esposa. Eu não quero um homem desse, não. Eu quero um homem de Deus, mas pastor eu não quero. Tudo menos um pastor. Era o que eu dizia. Então, eu não tinha olhos pra ele. Admirava o ministério dele. No dia que ele foi ungido a pastor, eu estava lá, eu chorei, parecia que era comigo. E eu não entendia que era um carinho assim, com todo respeito, Admiração, diante de Deus. respeito, Sim, diante de Deus, pelo ministério dele, pela forma que Deus usava. Enfim, pelo cuidado que ele tinha com as ovelhas. Então, tinha aquela admiração, mas nada além disso. Aí eu acho que com uns 6, 7 meses que ele tinha terminado, meu relacionamento veio ao fim também. Era um relacionamento abusivo. O rapaz tinha 10 anos de evangelho, mas estava meio afastado. Ele me deixava na igreja e ele não é daqui, é de uma pessoa. É uma história longa, se a gente for contar vai tomar o tempo todo. Mas Pode enfim, contar. vamos resumir. Sim. Ele era de uma pessoa e a gente se conheceu, inclusive, através dessa amiga de infância da minha mãe, que levou a gente para a igreja. Ele era sobrinho dela. E a gente se conheceu porque a mãe dela adoeceu e a mãe dela morava lá. E ela não tinha condições de ficar indo para ajudar. Sim. Então, a minha mãe foi o auxílio nessa hora. Minha mãe quem ajudava. Questão de levar para médico, de levar elas para lá, para ver, para trazer, transferir ela para cá, porque a mãe dela foi transferida para ser tratada aqui no Hospital Vida, enfim. Foi assim que acabamos nos conhecendo e charlatões disseram que ele era o homem da minha vida, que eu tinha que ficar com ele e eu estava recém-convertida, nascendo agora na fé, não conhecia a palavra ainda. Não, esse é o homem da sua vida e eu estava naquela sério, né, sede, pastora? sim. Muito sério, né? Muita gente hoje sofrendo, vivendo há 5, 10, 15, 20, 30 anos com uma pessoa através desses atos insanos, né? Sim. E vidas destruídas, famílias destruídas com essas profecias. Por isso que eu digo para todo mundo, nós lá na igreja, nós somos uma igreja profética. Eu sou profeta, eu profetizo, mas eu digo a todo mundo, muito cuidado com profecia. Principalmente a respeito, assim, de relacionamento. Ah, é o homem da sua vida, você tem que casar com ele, você tem que ficar com ele. Não, você primeiro tem que conhecer a pessoa.
Perfeito. Ninguém casa sem conhecer ninguém. Às vezes você casa com a pessoa e você não conhece. Então você tem que primeiro conhecer a pessoa, a índole da pessoa. Como é que trata a mãe? Como é que trata o pai? Como é que trata as pessoas? Eita, pausa. Isso é muito sério. Esse momento aqui deveria ser divulgado, propagado assim para o Estado, para o Brasil e para o mundo. Como é que você avalia um homem? Né? Como é que a mulher avalia um homem? Eu costumo dizer, pastora, que nem o ímpio Deus deixa ser enganado. Sim. Nem o ímpio. Porque ninguém é tão bom, tão perfeito, tão preciso de se encher de capa, de mentiras, que não revele quem ele é. Que uma hora não Em seja algum descoberto. momento é como a maquiagem. Você começa a suar, a maquiagem vai saindo. Exatamente. Então é você quem se percebe disfarça, né? Então eu digo para todo mundo, Você muita percebeu gente isso? que se casa para não estar em pecado. Sim. E muita gente que se casa por conta de profecia também, sem conhecer a pessoa. Perfeito. Porque fulano disse que é o homem da minha vida. E aí, só rapidinho, aproveitando Bom. esse gancho, a gente também fala que tem muitas mulheres que vivem esse relacionamento abusivo, mas aí eles continuam justamente por conta dessas profecias, ou medo de ser julgada pela igreja, ou medo de saber que não pode, eu preciso continuar, porque o divórcio não é de Deus, ou fica nesse Passei, dilema. inclusive, eu sofri por 10 meses num relacionamento totalmente abusivo por isso, porque ele se aproveitava da minha fé. Eu tava naquele começo Ingenuidade, né? também, e eu tava naquele Espiritual. começo e naquela sede de fazer a vontade de Deus. Eu dizia, Deus, não a minha vontade, é a sua. Sim. Então aí os charlatões se aproveitaram disso, disseram que ele era o homem da minha vida e que não sei, foi tanta profecia comprada porque começaram a revelar coisas da minha vida que depois eu descobri que é porque já sabiam Já de sabia. tudo, já Meu conheciam, já sabia quem era o meu Que pai. perigo, né? Aí Coragem, você terminou o né? relacionamento, fez a sua vontade de botar um ponto final. Eu coloquei um ponto final, mas depois de 10 meses orando, pedindo a Deus que Deus realmente dissesse que eu estava livre, porque eu não queria de forma alguma ferir o que a palavra dizia, A o que vontade Deus de Deus, dizia e nem a vontade de Deus. Será que hoje na igreja tem muitas mulheres nesse estado, né, de que eu tenho medo de ferir a Deus ou ir de contra-palavra por conta do divórcio e termina vivendo um relacionamento abusivo, um relacionamento com agressões, sendo roubadas, agredidas. Eu fui agredida. Mas aí A senhora, na sua aí fica igreja, a já- pergunta, justamente a Agredida, pergunta, você o fala que- de- Fisicamente. Fisicamente chegou a ser fisicamente. Fisicamente, eu fui espancada. E aí, Eu tenho marca no meu corpo, inclusive, desse espancamento. e aí essas mulheres continuam vivendo esses relacionamentos justamente com medo de serem julgadas, apedrejadas, ou justamente com medo de ir contra a fé, Sim. né? Mas aí qual o posicionamento? Aí eu te pergunto, Ah. pastora, esse gancho. Certo. Qual é o conselho, qual é o posicionamento que a mulher Perfeito. tem que ter nessa situação de um casamento que está dessa situação, nem chegou ainda às vias de fato, mas pode chegar. Como é que a senhora, como pastora, que já passou por isso, né? Boa. Sofreu agressão, qual é o seu conselho? Como é que você se coloca para a sua ovelha quando chega e fala, pastora, eu estou passando por isso, isso e isso? O que você fala para ela? Faça assim. Qual o caminho Eu costumo dizer assim: se você acha que esse relacionamento está trazendo algum perigo, algum risco de você sair daí morta ou ter algum ferimento no seu corpo, enfim, de você ser machucada, ferida, agredida de alguma forma, eu digo a ela que, biblicamente falando, ela está liberada assim. Lógico que Deus é pela família. Sim, claro. A gente nunca vai querer chegar para alguém e dizer, não, se divorcie. A gente tenta, de todas as formas, resolver. Com oração, com jejum, mas para quem bate, é polícia. Eu Isso. penso assim, vamos orar, vamos fazer um jejum. Não. Se agrediu, pode sim ligar para a polícia. Você está liberta porque ele ultrapassou um limite Exato. que não é... Pastora, e Ruth, basta a gente entender, a mulher entender que a abusividade, ela não é de Deus. Eu estou no meu casamento porque eu tenho medo de ferir Mas o coração de aí Deus. usam aqueles versículos, o amor tudo suporta. Aí, um meu exemplo. filho, aí não. Então, Aí não, se o amor tudo É disso que suporta, eu eu vou falo. apanhar, Ó. porque o amor suporta, ele vai mudar, vai melhorar. Isso é até um tema para a gente trazer aqui, sabe? Porque é muito sério. Tem gente que se reveste de uma capa
como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, tá lá na igreja e tal, e é um verdadeiro jumento às vezes. Aliás, eu tô agredindo os bichinhos dos jumentos. Às vezes é um cara extremamente grosso, agressivo, violento, e isso não é de Deus. Basta a pessoa entender, não, Deus não vai fazer isso pra mim. Esse cara não tem comportamento de Deus na vida. E tem muita gente que usa, mas porque a mulher sabe edificar a casa. Sim, mas a Bíblia diz que o homem tem que cuidar, zelar pela sua esposa, amar a sua esposa, como Cristo ama a igreja, a Bíblia também. Então é uma mão de duas... É mão dupla, né? Não é só daqui pra lá, é de lá pra cá também. O homem tem que cuidar e zelar da esposa, assim como a esposa tem que cuidar e zelar do seu marido, do seu casamento. Mas em parte eu concordo, eu sei que é polêmico, se alguém tá ouvindo vai até me criticar, tipo assim, houve uma permissão, né? Houve um início, uma permissão. O primeiro ato violento, grosso, daquele rapaz, daquele moço, daquele homem, e aí a pessoa vai com aquela ideia que o amor tudo suporta, que eu não quero ferir o coração de Deus, aí o cara foi grosso uma vez, duas vezes, depois vai a vias de fato, vai ser violento fisicamente. Então, quando você percebe isso, peraí. Mas aí, querido, aí tem dependência emocional, tem dependência financeira. Porque assim, no caso dela foi um pouco mais fácil. Primeiro, ela era solteira. Sim. Ela não tinha uma dependência financeira, digamos assim, dele. Sim. Acho que isso fica um pouco mais fácil. Mas há casos e casos. Mas conseguiu sair, foi de boa, ele não foi atrás, virou a página. Ele veio atrás. Não, eu ia perguntar isso, qual foi a reação dele? Qual foi a reação do agressor, né? Ele me agrediu e, inclusive, teve até faca envolvida no meio. Nossa, muito sério. Quando no congresso agora, a pastora Ziv pregou sobre feminicídio. E enquanto ela estava ministrando sobre espancamento e que Deus tinha mostrado a ela espancamento e que tinha faca envolvida no meio, depois ela olhou para mim e disse, pastora Stephanie, estenda suas mãos para a igreja porque Deus disse para mim que você tem autoridade. E a gente tem autoridade naquilo que a gente vive. Então, eu passei por isso. E eu quero dizer, inclusive, para as mulheres. Tem mulher que tá num relacionamento, tá aí namorando, noivou, e tá vendo que o namorado já tá dando indícios de que é um homem agressivo, e você fica pensando, mas depois que casar melhora. Pelo contrário, piora, tá? Porque se enquanto ele é namorado só, ele não tá lhe tratando, imagine quando tiver somente vocês dois dentro de 4 paredes, que agora não vai ter mais pai, não vai ter mãe pra interferir, vamos dizer assim, que agora é um casal, é só agora vocês dois. Exato, ele sente que agora ele tem mais autoridade, né? Entenderam quando eu falei permissão? A permissão não é no casamento. A permissão foi lá no namoro. O cara não consegue segurar isso por muito tempo. Eu entendi. No noivado. Eu entendi, mas eu discordo. Eu não acho que a mulher em si, ela permite com que isso aconteça. Eu acho que tem que vai com que vai muito que não, ele tava, acho que ele tava estressado, ele não é assim. Mas ele vai melhorar na próxima vez. Eu não acho que seja uma permissão, porque eu não acho que uma mulher em si quer ser agredida. É uma permissão velada. Você não percebe. Eu acho que nem ela percebe, entendeu? Pode dar um outro nome. Pode ser imperceptível, mas ela permitiu. Porque ela tá vendo, ele tá lá na tela aquilo que... Não é que ela concorde com isso, ela está aceitando. Não concorda. É porque, sabe o que eu acho que é também? Mas é porque eu acho tem muita falta de paternidade. Sim. Então, o pai é aquele que... Perceba a diferença de tratamento do pai e a mãe. A mãe é aquela que acolhe, a mãe é aquela que protege, a mãe é aquela que vai fazer de tudo para o filho não fazer brincadeiras para se machucar. O pai não. O pai é aquele que libera destino. O pai é aquele que é aventureiro. O pai é aquele que... O Gion, quando vai brincar com as tias, às vezes fica, meu Deus, coloca as 2 mãos na cabeça. Porque são brincadeiras assim, mas que a gente olha assim e diz, meu Deus, vai colocar em risco. Porque o pai tem esse poder de liberar destino. Né? Então, tem muita falta de paternidade. Mulheres que cresceram com ausência de pai ou com um vínculo quebrado com o pai, acaba transferindo para o homem com quem vai se relacionar esse papel. Aí gera justamente essa dependência emocional. E por ser dependente emocionalmente, ela não consegue se desvencilhar. Né? Ela acaba se contentando até com migalhas. Pastora, eu tive um relacionamento, meu primeiro relacionamento antes do meu noivo, que esse meu namorado, ele alterou a voz, ele gritou comigo na frente do meu pai. Aí, respirei fundo, né? Quando ele saiu, me falou, minha filha, vem cá.
Se ele gritou com você agora, namorando na minha frente, quando casar vai ser o quê? Isso. E eu nunca esqueci daquilo. E você agiu? Posteriormente? Não, demorou. Aquilo, a dependência emocional, de você, primeiro namorado, você achar, não, é tudo flores, e aquilo vai realmente, vai crescendo, é um grito maior ainda, até, nunca chegou a vez de fato, claro, né? Mas, graças a Deus, aquilo ficou na minha mente. Eu pensava, se ele gritou agora no namoro, e quando casar vai ser como? Então, graças a Deus, coloquei um ponto final, mas é isso que você fala mesmo, é a dependência, é você procurar no outro, é muito complicado, não é só, Então, não quero fazer parte disso. Então, meu conselho é esse. Antes de casar, você analisar bem com qual pessoa que você está pretendendo casar. Aí, porque vocês perguntaram o que é que você aconselha também quando chega alguém que já é casado. É difícil porque cada caso é um caso. A gente precisa analisar bem. Mas se for de caso de agressão, que esteja gerando risco de morte, nesse caso, é para você realmente colocar um ponto final. No meu caso, era risco de morte. Eu ia sair daquela situação ou morta ou presa, porque ia chegar um momento que ia ser ou eu ou ele. Sim. Legítima defesa. Então, eu orei muito a Deus, pedindo a Deus, eu não acredito que é um relacionamento como esse que o Senhor tem para ninguém. Perfeito, ninguém. Perfeito. Não é assim que o Senhor honra a sua igreja. Não é assim que o Senhor ama a sua igreja. Não é assim que o Senhor ama a sua noiva. Não é assim que o Senhor cuida da sua noiva. E não é assim que ele pensou no casamento, né, também. Então, aí depois de 10 meses, eu digo, não. Realmente, eu tive uma resposta de Deus na igreja, orando ao Senhor. Ele lá em João Pessoa, eu aqui em Maceió, um rapaz que nunca não sabia de nada da minha vida. Ninguém sabia, na verdade. Nem o meu pai sabe que eu passei por isso. Eu tô falando agora, se um dia ele assistir, ele vai ficar sabendo. Mas nem o meu pai sabe que eu fui agredida. Então, isso aí você nunca falou em público? Que eu fui agredida, eu falo assim, não nas redes sociais e nem no microfone, nem nada gravado. Foi a gente que provocou. Não, mas as pessoas, a maioria das pessoas que conhecem o meu testemunho sabem dessa parte. Você tem autoridade para falar. Sim. Se Deus está movendo, é porque alguém está precisando ouvir isso. Sim. E saber que tem jeito, entendeu? Perfeito. Sim, mas não é nada que já passou, já foi superado. E... Aí chegou o irmão do panfleto. Sim, mas vamos voltar lá. E como é que foi? Agora, fala baixinho. Como foi o negócio aí? Como é que você teve esse olhar para o pastor Gion? Aí pronto, aí terminei o meu relacionamento. Sim. E ele começou... Dele. Ele já tinha terminado dele já há uns meses. Aí ele começou a mandar umas mensagens para mim. No meio das mensagens dizia, linda... Aí eu comecei a estranhar, disse, ele nunca falou assim comigo. Mas como tá me chamando de linda? Não sei o que, você tá muito linda hoje. Não sei o que, linda. Aí eu ignorava, você não dizia, ok, tá certo, cortava, porque eu sabia que ele... que deixava o cabo que ele tinha terminado, que ele tinha terminado o relacionamento já de um tempo, acho que eles tinham 6 anos juntos. Então, relacionamento de muito tempo. Sim. Que não é do dia pra noite que você supera, assim. Corta laços, né? E aí eu digo... E eu também tinha terminado recentemente um relacionamento que foi totalmente conturbado. E eu, no começo da minha caminhada com Deus, eu tinha muito medo de negócio de demônio. Se alguém se manifestasse na minha frente, eu saía de perto correndo, porque eu achava... Nós temos alguém nessa mesa. Não temos, não. Eu tenho medo ainda. Menino, se alguém se manifestasse do meu lado, oxe, eu saía de perto na hora que eu dizia, esse negócio vim pra mim, Deus me livre, eu saía de perto, eu tinha medo. Então ele se aproveitava disso e dizia, eu tô vendo o encosto que tá aí do seu lado. Você não gosta tanto de servir na igreja? Como é que você vai servir na igreja agora, terminando comigo? E olha, ele falava tanto, se aproveitava dos meus medos, dos meus traumas, pra me prender. Mas aí no dia que Deus me libertou, foi quando começou também a Deus até desenvolver o meu chamado, porque ele me pedia até de ir para a igreja. Eu entrei no grupo de gestos. Ele reclamava se eu ficasse para limpar a igreja.
Era uma confusão, uma contenda. Eu servindo na igreja, indo para os cultos, ele fazia contenda. Porque eu ia para culto, porque eu ia para a igreja, porque eu ia servir, porque eu ia Olha que entrar absurdo, né? no grupo do gestos, porque eu ia me envolver. A permissão, Né? que eu falo é isso, tá, gente? Vou repetir aqui. A permissão é uma Sim. coisa lá atrás e tem continuidade. Se você tá percebendo isso, como é que eu quero servir a Deus? O cara tá me impedindo de ficar para arrumar a igreja, para limpar a igreja. Como é que eu vou dar? Como é que o negócio desse vai dar certo? Não vai. Sim, Pronto, vamos aí lá. terminei. Um mês, WhatsApp. eu tava mais ou menos 2 meses, eu acho que eu tinha terminado. Ele foi atrás de mim, ainda ele veio aqui a Maceió, mandou buquê de flores pro meu trabalho, que na época eu ainda trabalhava com engenharia no escritório. Mandou flores, pediu pra voltar. A ex do João ainda entrou em contato com ele, ficaram se falando pra ela voltar com o João e ele voltar comigo. Enfim, foi uma perseguição terrível, que eu comecei a dizer que aí foi que eu não queria mesmo, nada. Porque foi uma perseguição terrível que começou. E ele mandando as mensagens, linda pra cá, linda pra lá, e eu digo, eu quero não, esse homem ainda, vai que ele ainda tem sentimento pela ex, e eu entro nesse negócio. Você não queria negócio com pastor? Pois é, Ele e já era eu pastor entro nessa época, já tinha sido... ungido, já. tinha sido ungido, certo. Ele, quando ele foi ungido, ele ainda estava com ela e eu estava no meu relacionamento também. Certo. E aí ele começou e eu disse, eu não quero, porque ele pode ser que ainda tenha algum sentimento por ela e eu vou ser soltar para buraco e depois ela quer voltar e ele vai me deixar para voltar para ela, então eu não mereço sofrer. Já sofri tanto nesses 10 meses que eu não quero sofrer mais, então eu não quis. Comecei a não quero. E ele linda pra cá, linda pra lá. Eu sei que aos pouquinhos ele foi ganhando, conquistando meu coração. Aí a gente saía muito, eu, ele, a minha mãe e a mãe dele. Ia jantar. Começou nessa história de sair pra Pastor já jantar. com visão, né? Depois do Já culto. Criada, meu filho. Pastor de visão. meu. Depois do Pastor culto, de vamos visão. jantar, e vamos nessa de vamos jantar. Ele começou a sondar através da minha mãe, procurando saber, a mãe dele procurando saber com a minha mãe, o que ele achava das minhas intenções, se podia acontecer, de ter alguma coisa entre nós dois. Aí começamos a orar, oramos por 3 meses. E as pessoas da igreja já percebendo um negócio meio estranho, né? Porque muito As colado, antenas É é. diferente. As Muito antenas colado. ligadas, né? A gente sabe que namoro, quando no começo, nem era namoro ainda, era oração, mas você fica querendo estar o tempo Sim, todo, falando o juntos, tempo falando. todo, junto o tempo todo, toda noite. Depois do culto saía nós 4 pra comer, então as pessoas começaram a especular se era ou se não era. E tinham muitos a favor e tinham muitos contras também. Aí a gente começou a namorar. 12 de outubro, dia das crianças. Teve a festinha da igreja e depois da festa da igreja ele me pediu em namoro. Aí a gente começou a namorar. Aí começou a se levantar as lutas. Sim. As pessoas que diziam que ele tinha que voltar para ex, as outras que ficavam do meu lado, que gostavam de mim, que diziam que ele tinha que ficar comigo mesmo, as pessoas que criticavam por eu ser nova convertida e ele já ter 6 anos de evangelho na minha frente, pastor. E o que a maioria dizia era, o pastor Jean tinha que estar com uma mulher mais experiente, uma pessoa mais preparada. Que essa menina aí, essa menina eu não vejo nada na vida dela. Essa menina não tem unção nenhuma. Essa menina tem muita coisa ainda para aprender. Pastor Gion tá ficando doido. Tinha que arrumar uma pessoa mais experiente, com mais tempo de evangelho. O povo se engana que tempo de evangelho quer dizer alguma coisa, né? É, meu é isso. E aí é. começou essas perseguições, essas especulações, as pessoas chegando para falar muita coisa, os falsos profetas se levantando no meio da igreja, se você ficar com ela, isso, se você ficar com ele, aquilo, e dizendo que era Deus falando. Isso que eu te digo. É, E desse período de namoro até o casamento, quanto tempo, pastora? foram 2 anos. 2 anos de namoro, noivado e já Isso. casamento, né? 2 anos. E aí depois do casamento abriram a Casa da Promessa. Sim. Eu tenho outra curiosidade, não queria não, mas o negócio tá... Lá Esse vem programa tá ele. parecendo Eita. programa de... Ó, deixa eu falar uma coisa. E o outro lá, questionou ou não? O ex? Eles questionaram. Quando ele soube que vocês estavam namorando, noivando e tal, ele questionou ou não? Questionaram os dois. Os 2 ex. Que acharam que Aí a tem gente aquelas tava histórias, junto entendi. antes. Só que isso nunca aconteceu.
Eles Agora, começaram a especular isso, que a gente estava junto Mulher de antes. coragem, porque é o seguinte, ela já casou e já foi ser pastora. Menina corajosa é você, porque não é fácil não, você administrar recém-casada, uma igreja estruturada. E como é que foi? Agora eu sou pastora. Tímida, porque você era muito tímida no começo, né? Você percebeu que tinha esse chamado de pastora? Ou foi, meu marido é pastor, então consequentemente eu vou virar pastora? Não, eu não me diz aí via. como é que foi. Não, no começo eu não me via. Lá na igreja eu servia... primeiramente eu comecei servindo no grupo de gestos. Ela era a líder. E ela saiu, abandonou, faltando acho que menos de um mês para a festividade. Ninguém quis assumir. Quem que o João pediu para ficar à frente? Você. Eu. E a gente não tinha Pastorizando. nada ainda. Não tinha nada ainda. Nem sonhava em ter nada com ele. E eu disse, não posso, que eu estava na época de fazer o TCC, no final da faculdade. Era faculdade de manhã, eu era pesquisadora, fazia um projeto de pesquisa. Então, eu passava o dia todo na faculdade. E ainda era monitora também, dava aula de cálculo. E não tinha tempo de dizer a ele, não posso aceitar pegar esse compromisso, porque eu já estou muito atarefada na faculdade, é a reta final, então não dá. Ele insistiu, eu disse, tá bom, eu vou. Aí a gente fez a festividade, foi uma bênção, teve batismo com o Espírito Santo e tudo. E eu continuei servindo nos gestos, ajudava ele nos jovens, ficava sentada no som. Eu tomava conta do som. Ou seja, aí já era pastora antes mesmo de saber, né? Eu ficava escondidinha lá. Já tudo. Vice, tesoureira. Já era pastora e não sabia. Ficava sentadinha no som, que inclusive um rapaz disse mais de uma forma pejorativa. Ah, quando vocês casarem, o bonequinho do casamento de vocês vai ser o pastor Gion, no púlpito, no microfone, você sentadinha no banquinho de madeira, no som, né? Eu disse, bem que poderia ser, ia ser uma bênção, porque eu amo o que eu faço. Eu tomava conta do som, eu ficava escondidinha, sentada no banquinho de madeira, tomando conta do som. Botando playback pro povo, aumentando o microfone, abaixando o microfone. Eu sabia mexer no som e a pastora da igreja não sabia mexer no som. Porque eu quem tomava conta. Então, quando os profetas começaram a dizer, você vai pregar para muitas mulheres, eu dizia, meu Deus, como que eu vou pregar? Eu não tenho coragem de pegar no microfone que dirá pregar para uma multidão de mulheres. A primeira vez que o Senhor me deu a oportunidade, o microfone fazia assim na minha mão. Diante de Deus, eu não estou exagerando. O microfone fazia assim. Aí eu segurava com as duas mãos, que o globo do microfone ficava marcado na palma da minha mão, de tão forte que eu segurava, para poder não tremer tanto. E lá era ventilador. Eu tinha feito uma folhinha, um esboço. Eu lembro como se fosse hoje, a minha primeira primeira saudação. Você vai ter a saudação. Não quero, você vai. Não quero. Fiz o esboço falando de Ana e Penina. Quem disse que o nome de Penina saía da minha boca? Irritava, o nome irritava, não saía. Bateu o vento do ventilador, o papel voou longe. Aí eu comecei, a palavra irritava. Como é, minha gente? A palavra, a Penina, irritava. Aí o Gion gritou de trás, irritava. Eu digo, isso, irritava. Aí eu digo, foi assim que se meu esboço voar, eu digo, gente, Deus não quer falar hoje, amém? Eu vou sentar. Esboço voar. Primeira vez essa é uma boa saída. eu digo, meu Deus, o que eu vou falar agora? Morta de vergonha e o tempo não passava. E quando os profetas diziam que eu ia ministrar para mulheres, eu dizia, não. Eu acho que não é de Deus, é da carne, o profeta errou. Ou senão Deus vai ter que trabalhar muito no vaso para que o vaso se torne isso que Deus falou. Então eu não conseguia, assim, me ver fazendo isso. Tanto que quando ele abriu a Casa da Promessa foi na direção de Deus. Se fosse pelo Gion, a gente estava com o pai dele até hoje. Mas Deus foi criando situações, e até que um dia que Deus falou, como falou para Abraão, saia da sua terra, da sua parentela e vá para uma terra que eu vou mostrar. Quando a gente saiu de lá, a gente não tinha nada certo e pronto. A gente ficou um tempo sem fazer culto, até que Deus mostrou a gente um auditório ali no Harmony, e a gente começou a fazer cultos no auditório, em dias diferentes dos cultos do pai dele. O pai dele era terça, quinta, sábado e domingo, e a gente fazia quarta e sexta, dias diferentes do culto do pai dele. No hotel. No hotel não, no Harmony, no auditório.
E aí, quando finalmente Deus direcionou, mostrou, e Deus usou um ímpio, viu? Pra mostrar o ponto. E Foi usa. um ímpio Usa. que Deus usou. E o ponto que é a Casa da Promessa hoje, quando a gente foi olhar, a vizinha chegou e disse: eita, vocês vão alugar aqui? A gente vai alugar. E vai ser o quê? Vai ser a igreja. Oxe, nada que colocou aí deu certo. Já foi tanta coisa, inclusive igreja. E a última, o pastor morreu de câncer e só tinha seis pessoas que congregavam aí. Nada que botar aí dá certo. Mas Deus confirmou através da palavra. A gente orou, fiz um propósito de oração com o Gion. Quando eu abri a Bíblia, a palavra confirmava que ali era o lugar e que a gente podia colocar os pés. É na Pedro... Na onde é? Pedro Paulino. Em frente à pracinha. Perto do Senac, não é isso? Isso, na rua do frente à Senac, pracinha, né? em frente à pracinha. E aí, quando a gente abriu a Casa da Promessa, foi que a minha ficha caiu. Eu feliz, Deus falou, Deus mandou sair, Agora Deus sou abriu, pastora. Deus mostrou o lugar. Aí quando começou, eu lavando a igreja pra abrir, porque no começo não tinha obreiro, não tinha, estava preparando as pessoas ainda. Quem fazia tudo era eu. Eu lavava a igreja, eu fazia faxina, eu fazia tudo. Aí a ficha caiu, eu digo, meu Deus, eu vou ser pastora. Foi quando a ficha caiu, foi quando abriu a Casa da Promessa. Eu digo, agora eu é que vou ser a pastora da igreja, porque pra mim tava muito cômodo. Na outra igreja estava muito confortável. Eu era a esposa do Gion, não tinha assim essa responsabilidade toda, fazia a minha parte, ia embora para casa e não tinha que cuidar de ninguém, não tinha que orar por ninguém, não tinha que, né? A gente ora assim, lógico, claro, mas eu não tinha essa não era uma função Um minha. acompanhamento, aconselhamento, né? Aí a ficha caiu, eu digo, meu Deus, agora eu vou ser a pastora. Como é que vai ser isso? Eu comecei a me desesperar. Eu digo, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu não estou pronta para isso. Como é que vai ser, Senhor? Me dá graça. E o Senhor, o Gion começou a me dar mais oportunidade. Vai se soltando, né? E aí é quando entra a questão de que não é tempo, é busca e entrega. Sim. Meu Deus. É o quanto você busca e quanto você se entrega e quanto você entrega a Deus. E aí eu comecei a buscar, eu fui obrigada a buscar, porque agora eu ia cuidar de pessoas, então eu tinha que saber, eu não podia pegar no microfone para falar besteira, para falar qualquer coisa. Aí eu comecei a buscar mais, a orar mais, a ler mais a Bíblia, a ler livros, a procurar na internet, porque tem muita gente que diz, eu leio a Bíblia e não entendo. Até na internet, se você botar o versículo e do lado da palavra estudo, vai ter a explicação todinha lá do contexto, porque não adianta também. Tem gente que lê somente o texto, mas não sabe o contexto. E todo texto tem um contexto. Então, aí eu comecei a estudar assim, por conta própria, olhando na internet, lendo livros, mergulhando na Bíblia, oração, e Deus vai derramando conforme a gente vai se entregando. Então, Deus já estava te preparando desde o panfleto, né? A gente percebe que ele Foi vem uma preparando preparação desde o do panfleto, né? panfleto. Livrou de um relacionamento tóxico, fez conhecer um homem de Deus para ajudar você nessa caminhada crente, para tirar a sua timidez. E hoje você é pastora de mulheres, prega para mulheres, o estado, o Brasil inteiro. E a gente lhe acompanha nas redes sociais. E hoje, eu vou dizer aqui o que eu disse para ela antes de começar. Eu não imaginava que ela era tímida, porque quem olha a pastora Stephanie nas redes sociais, os vídeos de devocionais, os vídeos pregando, ela fica à frente dos eventos das mulheres, que a igreja que ela dirige como pastor é uma das que fazem mais movimentos aqui no estado, né? A gente não percebe que ela era tímida, né? Então Deus já vem preparando você, a gente percebe desde lá do panfleto. Sim. Para lhe designando, para dizer, não, você é pastora, tem responsabilidade, vai cuidar de mulheres, de uma igreja, e te capacitou esse tempo todinho, né? Em todos os detalhes. Deus é bom demais, né, gente? E o medo? O medo que você tinha quando tinha manifestação? Como foi? Tô liberta desse medo. Porque Tô agora é liberta pastora. desse medo. Tenho que orar Ela para tem que orar. expulsar. Não, à medida que eu fui começando a ler a palavra, à medida que eu fui realmente me inteirando com as coisas de Deus, aí esse medo foi embora. Eu acho incrível, porque a gente tá na igreja, às vezes, né, em cultos, aí, uma agenda há muito tempo atrás, a gente nos bancos, a gente começou a ouvir alguém de forma estranha,
uma movimentação estranha, assim, olha, já vai acontecer alguma coisa. Quando eu olho que não, ele, estou saindo, viu? Foi o Renato, eu saí. Eu disse, volte aqui, sente, fica aqui. Aí o pastor levantou, foi lá, expulsou e orou e ele ficou tranquilo. Mas quando ele percebe assim, ele fala, tô saindo, viu? É forte, é muito forte. Não é pra todo mundo. Não é todo mesmo. mundo não, que tá preparado não. E aí, Agora quer fazer? Eu quero saber do pastor Gion onde é a pilha pra gente tirar a pilha. Ela pegou rápido demais, pastor. Ela não para não, rapaz. Bom. Se dá, tem conteúdo, tem assunto, e papapá, pra aí. Mas tem que E tomar o depois você fala pra gente onde é pra tirar a pilha. Não, eu faço viu? questão. Só fazer. Não, Agora eu tenho a minha. Tu quer peraí. fazer? Claro. Então, Oxe, eu pensei que ele tinha feito. Eu achei que ele tinha feito. Você gastou Não, a pergunta, como então. foi? Você gastou o gatilho. A questão familiar, como foi assim, em relação ao seu pai, né? Você deixou a engenharia civil exatamente para se dedicar ao ministério. Como é que foi a reação da família? A minha mãe aceitou Jesus no mesmo dia que eu. E o meu pai já tinha o trauma do que eu tinha passado com o outro que era evangélico. Sim. Mas o meu pai é muito daquilo de não interferir muito. Perfeito. Ele aconselha, como ele me aconselhou com o ex. Mas ele não é de interferir, dizer, olha, eu lhe proíbo disso, eu lhe proíbo daquilo, quem mantinha você, então você não pode fazer isso. Não, meu pai não é esse tipo de pessoa. Ele aconselhava, mas ele me deixava livre para fazer as minhas escolhas. Muito bem. E Aí, no pastor começo, agora, né? e o meu pai era ateu. Ele era ateu, seu pai? Era no passado, não Glória é a mais. Deus. O meu pai era Interessante. ateu. E ainda mais aí vem e se depara com uma situação dessa. Um Pois é, rapaz. olha pra aí, que E coisa, outro, né? esse Terrível, rapaz, né? a gente deu. Ele sabia da condição financeira do meu pai. Inclusive, até o meu pai levou um golpe, perdeu dinheiro porque deu entrada num apartamento pra gente, que é o intuito, né? Casar, Sim, tudo. Então, meu pai ainda chegou a perder 13 mil reais porque deu de entrada no apartamento. Então, Meu Deus. o meu pai já tinha meio que um pé atrás porque eu já tinha sido enganada por crentes. Por crente, e quer dizer, eu sou ateu, a minha filha está sendo enganada por uma pessoa que se diz cristão. Então, esse negócio não tem mesmo, não existe Então, mas eu creio também que quando as coisas são de Deus, Deus prepara tudo. Sim. Inclusive as pessoas. E eu achava que o meu pai ia ter uma rejeição muito grande pelo histórico que eu já tinha enfrentado. Sendo que eu achei que ele foi até tranquilo. Ele com o pé dele atrás, tudo bem, A gente precisa respeitar. indo devagar. Mas o meu pai, de todos os namorados que eu tive, que não foram muitos, o que ele sempre mais tratou, assim, bem, conversou, que ele é muito calado, muito fechado, foi o Gion. Deus já começou a tratar daí, né? É Deus. Deus purinho. É Deus. Eu vejo Deus É. cada detalhe. E hoje- Desde o panfleto, meu Deus, tudo começou no panfleto. Eu vou sair Eu vou meditando compor nisso. uma canção com Eu essa vou história sair do tudo panfleto, você vai ver. E E o título hoje- vai ser Tudo Começa no Se Panfleto. quiser, eu posso falar da canção, eu posso Que ajudar. coisa linda. Não. E hoje o meu pai, no aniversário dele, coisas importantes assim que ele tem pra fazer, ele chama a gente pra orar e pra dar uma palavra. Ai, Deus é muito bom. Então é questão de tempo, Ele já né? está crente, seu pai? Tá? Não, ele não aceitou Jesus, mas ele já crê em Deus, ele fala Deus abençoe. Olha aí. Quando já tá. aniversário dele, inclusive Já no é, aniversário dele, acho que foi do ano passado. Ele chamou a gente, eu vou fazer o meu aniversário, eu queria que vocês viessem aqui dar uma palavra, fazer uma Olha aí. oração. Ele assiste os cultos, Isso, Farão, continue chamando. dá uma palavra, fazer uma oração Humberto. Seu Humberto, eu quero o senhor aqui, viu? Contando testemunho. Contando testemunho. Aí a gente foi, deu a palavra, oração, coração quebrantado. Quando eu preguei e ministrei a palavra que Deus tinha colocado no meu coração, ele chorou muito. Meu Deus. Ele não é de chorar na frente de ninguém. É Deus ou não é? É Deus. Ele É chorou Deus. e ainda disse assim: eu não sou evangélico, não sou crente, mas quem sabe o próximo não vou ser eu. Olha aí. Né? Ele ainda, Eu vou orar pra disse isso, assim, viu? amém, eu creio, Senhor. Ele mesmo já tá falando da Amém. boca dele. Pastor, a gente tá, inclusive, já tá pouco tempo. A gente Mas já eu tá vou- já cansado tá, de já tá falar cansado de uma falar. hora Eu passa digo, correndo. gente, a galera do Destrava, vamos aumentar esse tempo do podcast. Fala, Vamos- Deus. Fala Segue. Deus, Deus tá falando aqui. Segue. Agora me conta, pastora, mãe, esposa,
Influenciadora. A senhora influencia nas redes sociais. 127 mil Cantora. seguidores não é pra qualquer um. Nossa, 127 mil. Um arroba lá pro 127 nosso pod, a gente agradece. 127 mil seguidores no Instagram não é pra qualquer pessoa. Como é que a senhora faz pra administrar tudo isso? E tomar ainda conta de casa, filhas, tá pequena Esther. Tem quantos anos a Esther? 3 anos. E sem Esposa. falar que a Casa da Promessa é uma das igrejas mais dinâmicas Mais desse estado. dinâmicas. E a gente Vocês sempre- têm é. o setembro. Setembro Da dupla honra. E a gente tá falando aqui não porque você tá aqui na nossa frente, mas a gente sempre comenta, né? A Casa da Promessa é uma das igrejas que Não mais para. movimentam o jovem, os irmãos, os varões, as varoas, né? Claro que acho que vocês não têm conjunto de senhoras chamam de varoas, né? Tem as pronto. mulheres da É, as promessa, mulheres, que sou eu que pronto. sou à frente. Vocês são as igrejas a igreja que mais, uma das igrejas que mais movimenta, né? Como é que faz pra dar conta de tudo isso? Me conte. Na verdade, a minha escola já foi essa, porque o Gion sempre foi dinâmico. Sim. Né? Então, desde a igreja do pai dele, que sempre tinha eventos também, na Verdade. igreja tinha o Abala Jovem, lá era o Abala Eu Jovem. cantei uma bala jovem já lá. Pronto, então, Esse do clipe. Esse do clipe. Conta. Rapidinho. Ele tem uma... Ela tava gravando um clipe da música Ele Virá. E aí, nesse dia da gravação do clipe, o Jean me chamou pra cantar no evento Abala Jovem que ele tinha na igreja do pai dele, que eu acho que ele era o coordenador dos Sim. jovens. E aí eu disse, beleza, Ruth, não vou gravar seu clipe, vou lá pra casa da bênção. da bênção na Era época. outra. Pronto, beleza. Faltei, passou. Hoje, esse clipe é o mais visto da Ruth. E ele não está. E ele não está. Ele leva isso que ele não está presente no clipe. Eu não Tem mais visualizações. Você tem como pedir para o pastor Gion me chamar para cantar lá? Não, eu vou pedir, eu vou dizer, inclusive vou indicar o seu nome para o setembro do Pra Honra. É. Aí nós temos um É grande divisão, cantor aqui, pastor. divisão. Mas diga, pastora, pra juntar tudo isso, me conte. Então, eu já vim dessa escola. O ritmo já era bem corrido. Então, em relação a ritmo de igreja, de correria, eu já estava bem treinada. Agora, eu confesso que depois que teve a Esther, mãe, esposa, e assim, eu sempre fui criada, eu costumo dizer, hoje eu não gosto que eu use esse termo, mas é uma forma de explicar. Eu fui criada para ser engenheira e não para ser dona de casa. Sim. Eu lhe entendo. A minha mas criação muito era, muito era, Eu adicionei isso à lista. até o negócio Ela falou adicionou a sozinho. Foi. E ela concordou, certo? Então, eu fui criada tipo assim, eu estudava muito e pouco fazia serviço de casa. Sim. Porque eu estava muito fora Focada, na né? rua, estudando e Já trabalhando. casada. Não, antes. Ah, tá. Eu tô dizendo do meu preparo. Sim. Então, eu fui treinada, vamos dizer assim, apesar da minha mãe ser uma excelente dona de casa, cozinha, cuidou, ela tirou a vida dela, deixou a vida dela de lado para cuidar da gente, dos filhos e do marido e da casa. Então, eu tenho um exemplo do que é ser mãe, dona de casa. Sim. Só que eu fui criada, como os meus pais vieram de muito baixo, só tinham tipo as 3 refeições do dia, e conquistaram o que tem hoje, foi a base realmente dos esforços de Deus, né, que abençoou, e dos esforços dele. O meu pai perdeu o pai aos 12 anos, e aos 12 anos se tornou homem da casa, tinha que vender coentro na feira para ajudar minha avó. Então, vieram de baixo. E eles sempre lutaram para dar pra gente que eles nunca tiveram. Então, estudo de excelência, tudo do melhor. E o foco deles é, minha filha vai estudar para ter condições, para ter dinheiro, para comprar a casa dela, ter quem cuide da casa dela e ter a vida que a gente não teve. Ela vai ser os escritórios da vida. Ela não vai ser dona de casa. Perfeito. Aí, o que é que Deus faz? Né? Pastora, quando eu casei, com pouco tempo apareceu uma mancha no meu útero e a médica disse que eu ia ficar ou estéril, que podia ser um câncer, tinha que fazer um tratamento, 10 sessões. Na primeira sessão a mancha sumiu, glória a Deus. Glória a Deus. E a médica disse, sim, a mancha sumiu, vai ter que ficar fazendo acompanhamento, mas você ou vai ficar estéril ou vai ter muita dificuldade para engravidar. O que foi que eu fiz? Parei o anticoncepcional. Um mês depois, engravidei da Esther, com 6 meses de casada. E aí muita gente achou que era cedo, mas foi no tempo de Deus, Sim. né? E aí me vi casada, mãe, pastora, né? Pra dar conta agora Pai de Deus, casa. é primeiro, né? E na minha gravidez, como não tem ninguém da minha família aqui, é só a minha mãe, até o meu pai, eles são separados, se separaram.
no meio do meu testemunho tem essa separação também que aconteceu. Eles se separaram. Meu pai mora em Sergipe, só a minha mãe aqui, de família, só a minha mãe. E quando eu engravidei, o meu irmão foi um tempo morar nos Estados Unidos e a minha mãe foi pra lá ajudar É só um ele. casal de irmãos? Você e seu irmão? Por parte de mãe e pai, sim. Mas o meu pai tem mais 2 filhas com outra mulher. E aí, a minha mãe foi para os Estados Unidos para ajudar o meu irmão lá. E eu fiquei aqui grávida. Só que foi no tempo da pandemia. A Esther nasceu no final de outubro. E a minha mãe foi para lá e fechou tudo, os aeroportos. E a minha barriga crescendo, eu já com 7 meses, sem ninguém da minha família aqui. E a barriga crescendo, os meses passando, e ela presa lá, porque fecharam os aeroportos. E foi na época que disseram que provavelmente só poderia voltar para o Brasil, quem estivesse lá, em novembro. Final de novembro ou início de dezembro. E a Esther estava prevista para o início de novembro. Mas a Esther nasceu dia 30 de outubro. E aí eu comecei a me desesperar. Mãe, grávida, dona de casa, tendo que lavar, passar, cozinhar, tomar conta da igreja, tomar conta do Gion. E eu imaginando, eu vou ter a minha filha e a minha mãe não vai estar aqui. Quem é que vai cuidar de mim? Porque a minha sogra trabalhava. E eu não tinha ninguém da minha família aqui. Aí Deus abriu, que a Esther nasceu na pandemia, mas aí, por uma surpresa de Deus, ela conseguiu pegar uma passagem e voltar. Glória a Deus. Pra calmaria do meu coração. Mas Deus, em tudo na minha vida, Deus Ele sabe que eu sou muito assim. Deus sabe, Deus conhece a gente. Se Ele deixar tudo muito calmo demais, eu me acomodo. Tem gente que não funciona na pressão. Eu, às vezes, só funciono na pressão. Então, tudo na minha vida, no que Ele queria me preparar, Ele teve que me pressionar. Tudo na minha vida foi assim. Vai pregar, foi assim. Você vai ter que ir. O Gion, um dia, você tá com a oportunidade. Tinha que ir. É no empurrão. Porque se não for no empurrão, não vai. Não nasceu pra ser dona de casa, vai aprender a ser dona de casa. Vai. A sua mãe vai embora, você vai ficar sozinha, com o bucho pela boca, tendo que fazer tudo. E tomar conta da igreja ainda. Vai. Foi tudo assim, no empurrão. Tudo que Deus fez na minha vida foi muito rápido. Por isso que muita gente não acredita que eu só tenho 8 anos de evangelho. Porque Ele fez muito rápido. É 8 anos de evangelho com muita experiência Intensidade, para contar. experiência. Porque Deus, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. E é muito bom. Pena que, assim, passou correndo o tempo. Eu ainda queria entrar na história da pandemia, na época da igreja, mas o tempo não vai nos permitir. Vamos deixar o convite pro próximo já. Né? 4? A gente... Agora, eu queria fazer aquela pergunta. Quer fazer? Não, porque não vai estar tempo. Vamos deixar pro próximo. Qual é a pergunta? Qual é a Não, só tem 4 minutos. A gente Qual deixa o pergunta? Pra convite. gente Tem que fazer ser, resumo. tem que ser muito rápido. Tem que fazer, é porque a gente ia falar dinâmica sobre os eventos que a Casa da Promessa faz, certo? Quer fazer? Aí é coisa de bastidores. Caso Mas tipo aí a bastidor. gente Tem que ser bem rápido. Algum artista que chamaram, decepcionou de alguma forma? Sim, muitos. A gente tá vendo muito estrelismo, muito Sim, orgulho nos bastidores. Sem citar Sim. nomes. Tipo, eu creio assim, que a gente tá, é um evento sim, mas você está ali pra glória de Deus. Sim. E você tem que cultuar a Deus, tem que ir No pra equilíbrio, cultuar, né? dar o seu melhor e cultuar. Tem gente que vai e não cultua. Se apresenta e sai. Só entra na hora de se apresentar, eu digo que é a apresentação. Sim. Não tem como. Entra pra se apresentar, Vocês quando termina percebem, de né? se apresentar, vai embora. Vai pro camarim, quer ir embora. E eu não vejo as coisas de Deus dessa forma. Não se relaciona, não se comunica, não se... Não faz questão Interage, de né? congregar, né? Pelo menos. É. Tem muita coisa pra gente... Tem muita coisa, mas vem setembro dupla honra aí. Alguma coisa que a senhora pode adiantar? Programação Ariel Fernandes. Vai estar aí. A Ariel tem que estar cantando. Agora é que vocês não conhecem. É sucesso. Mas tem uma coisa que pode adiantar já ou não? Ou a Pior gente é que melhor não. É só... Não. E tá distante ainda, né? Não, só anuncia aí Ariel Fernandes no Tá Já é certo. sucesso. Pastora, vamos para nossos conhecimentos gerais. A gente sempre tem umas perguntinhas aqui. Hoje, a senhora estará desafiando o nosso pastor presidente, Ariel Fernandes, pastor Stephanie. Dos Eu sou presidente dos dos auxiliares da Assembleia de Deus, né? O nosso quiz de hoje é quem sou eu, com 3 pistas, certo? A primeira vale 30, a segunda vale 20, a terceira vale 10. Vai começar com a senhora. Vamos lá, depois
Primeira pergunta pra ela, primeira dica pra ela. Ah, eu sou broco pra esse negócio. A segunda pra você, a terceira pra ela, vai. É jogo das 3 pistas, certo? É. Se Bora. for- eu vou dar a primeira. Se você não acertar, Pra passa ela. pra ela. Quem Tá. vai começar? Começa com Pastora? ela. É. O único seguidor de Cristo. Valendo 30 pontos. Não? Não? O único? O único seguidor de Cristo. Calma. Segundo pai da raça humana. 20 pontos. Segundo, O segundo pai da raça humana. Ela vai ganhar. Abraão. Não. Não. Construiu um barco gigantesco sobre a terra seca. Noé. 10 pontos pra pastora. Próximo. Fui filho primogênito. Eu não entendi por que... Filho, Primogênito, fui filho o nome. primogênito. Fui Jesus? filho primogênito. Não. Pastora. Era o filho mais amado do Eita, Isaac. Era o filho mais amado do meu pai. 20 pontos. Primogênito e mais amado. Primogênito, mais amado do meu pai. Isso tá errado. Olha, Ruth. Não? Não? Terceiro, 10 pontos. Desprezei a minha primogenitura. Ai, meu Deus. Ah, Esaú. Isso, acertou. 10 10 pontos. aí. 10 a 10. Rio Jordão. 30 pontos. Difícil, velho. Rio Jordão. Josué. Não. Fui curado de lepra. Não acredito nisso. Tá sendo filmado, Ariel. Fui Curado da Fui curado da Ah, lepra. aquele capitão lá. Não o- sei. 9, menino, rapaz. 8, 7, 6. Não, tem pastora. 5, Não, 4, 3, 2, 1. Não, pastora. Foi ela não. Não, isso aí é desonestidade. Pastora, 30 começou com pontos. quem agora? Com Ariel, 30 Ariel. pontos. Ocupação: jardineiro, zelador e agricultor. Jardineiro, zelador. E agricultor. Pode ter casca de banana aqui também, amigão. Vai, faz teu nome. Não foi. 20 pontos, pastora. Primeiro, paisagista. Primeiro, paisagista. Olha, aí vai. Deus. 10 pontos. Primeiro humano a ter relacionamento pessoal com Deus. O primeiro. Humano. Ai, minha gente. 10. Não, tá sendo filmado. Peraí. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pastora. Adão. Isso! Mas não foi a É porque a gente vai querer. Olha, então a gente Tinha Isso aí é fraude, isso é fraude. Mas Eu só não vou claramente, dizer que é fraude porque é a claramente. pastora. A Mas é pastora fraude da ganhou. parte de Claramente vocês. a pastora ganhou. Pastora, obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente poderia continuar aqui, nosso assunto foi muito massa e eu quero Trazer receber aqui novamente novamente. aqui, porque tem muito a Viu? conversar ainda. Ai, minha Muito gente, tem bom. tanta coisa. Tem. A minha vida é um testemunho em todas Eu as quero áreas. ouvir. E eu tava preocupado porque ela falou que era tímida, né? Mas não vai falar muito. Então, gente, a gente promete trazer a pastora aqui, dependendo da disponibilidade dela, Já claro, fala né? agora com a Dani. Eu vou posso deixar aqui já pra agendado para próxima. 2027, talvez, Isso. né? Então, você que gostou de hoje, não esquece de se inscrever, curtir, mandar pro seu amigo e seguir a gente no Instagram, o nosso pod. Lá tem um arroba de cada um aqui e também segue a pastora para ser edificado com os vídeos que ela posta. Pastora, Benção, Deus te benção. abençoe. Amém, gente. Viu? Obrigado, Obrigada, pastora. Deus abençoe. Deus abençoe, viu? Tchau, tchau, gente.